Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Você tem cuidado dos seus
da sua família. Eu gostaria que você parasse e pensasse nisso. Eu sei que a vida tem sido muito agitada, eu sei que as coisas são muito difíceis, eu sei que as pessoas invertem os valores, eu sei que muitas coisas acontecem, mas você tem cuidado dos seus? Você foi um pai ou tem sido um pai que tem tempo para o seu filho? Você foi uma mãe ou tem sido uma mãe que tem dedicado a sua vida para a edificação da sua família e dos seus filhos? Você tem coragem de dizer aos seus filhos, porque você como um pai, assim como eu também, erramos muitos na criação. Tem dia que a gente desconta no filho, na mulher, o cara acordou com a pá virada, as coisas deu tudo errado, e no dia ele fica parecendo um louco. Já aconteceu isso com você, né? Só comigo não, né? Para eu não ficar constrangido aqui, pelo amor de Deus. E aí ele faz besteira, como Paulo disse que com ele. Aí ele faz besteira. E faz coisa que não deve. Mas você já teve a simplicidade de pedir perdão para o seu filho? Da sua filha? Você já teve a coragem de olhar no olho do seu filho e da sua filha e dizer assim: eu te amo? Sabe, eu podia ser melhor e eu não fui, mas eu quero ser a partir de agora, eu te amo. Se você não fez isso, você devia fazer isso hoje, ou amanhã, o mais rápido possível, quando você tiver uma oportunidade. Sabe por quê? Porque muitas pessoas precisam ouvir isso para ser quebradas barreiras terríveis que têm se levantado. E muitos pais não têm coragem de dizer: meu filho, eu errei. Eu errei. Muitos pais não têm coragem. E por não ter coragem de fazer isso, e por errar e nunca dizer que ama, tem muita gente doente no mundo. E as culpas, nem todas, mas a grande parte, as culpas são dos pais. Tem coisa genética, a gente sabe. Mas tem coisas que são dos pais. Traumas que os pais que colocaram, não foi ninguém, foi você que errou. Então como vai a sua casa? Como vai a sua família? Se você está cuidando bem da sua família não é doente, é saudável. Se você está cuidando mal, a sua família é doente. De quem é a culpa? De Deus? Da igreja? Da escola que não tem professores como deveria ser? Será? De quem é a culpa? Do pastor? A culpa é sua. Cuide da sua família. A culpa é sua. Se a família é sua, quem Deus deu a responsabilidade de cuidar dos seus foi a você. Porque muita gente queria ter família, tem gente que não tem família. E Deus deu o privilégio a você de ter uma família, a não ser outros, tem a família santa, do povo de Deus. Deu a você um privilégio de ter família para você cuidar. Não os outros, é você. Você que tem de cuidar. A sua casa, da sua família, dos seus, quem cuida é você. Foi Deus que confiou. E o diabo anda brabo com você. Sabe por quê? Porque você tem família e ele não tem. O diabo não tem família e anda brabo com você, querendo destruir a sua família, para você ficar parecido com ele, sem família, cheio de amargura, de rancor, de ódio. Doido para fazer isso. Você quer cair nas mãos dele? Quer ou não quer? Hein? Você quer, Nico? Quer não?
Não queira não, em nome de Jesus. No texto que nós lemos, fala um negócio aqui interessante, irmãos, a respeito de um pai que tem 2 filhos. E quando o filho chega para o pai e diz assim: olha, eu quero que você morra, porque eu quero a minha parte dos bens, eu quero viver a minha vida, então você tem de morrer. Se é o meu filho falar um negócio desse, eu ia dizer: é eu que vou morrer, eu vou te dar uma surra para você aprender. Imagina isso, se o seu filho diz assim: olha, eu quero, tá vendo essa casa que você construiu, venda, que eu quero até essa parte dela, esse carro seu, eu quero até essa parte. Sabe daquele dinheiro que você tem guardado no banco? Eu quero até essa parte. Se não tiver nada, ele não quer nada. Mas de tudo, eu quero logo, eu quero viver a minha vida. O que é que você fazia com uma atitude dessa? Não, é sério, o que você fazia? Você ia falar o que para ele? O pai não falou nada. O pai não disse nada. O pai não bateu. O pai não disse: você está louco? Você está endoidou? Tomou chá de cogumelo? Fumou maconha? Está louco? Você está doido? Eu não vou te dar não. O pai não falou nada. Pegou o dinheiro em espécies e deu: ó, é isso que você quer? Aqui, ó, pum, em silêncio. O filho ajuntou, passando alguns dias, ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. Diz a palavra de Deus que lá ele viveu uma vida de desperdício, uma vida dissoluta. Ele desperdiçou a sua vida com tudo, o seu dinheiro, todos os seus recursos, mas sobreveio uma grande fome naquele lugar. Quando acabou tudo, veio uma fome. E ele começou a passar necessidades. Diz assim a palavra de Deus. E a necessidade era tamanha que ele não tinha com o que comer. E ele não tinha nem dinheiro para comer. Ele começou a trabalhar com o povo daquela região, cuidando de porcos, que para o judeu era algo humilhante isso. Ele começou a cuidar dos porcos, e os porcos comiam uma vagem, naquele período lá, naquela região. O dinheiro que ele ganhava era tão pouco que não dava para comprar nem a comida o suficiente para manter, que ele desejava comer aquelas vagens que o porco comia. Diz o texto que quando ele caiu em si, ele disse: tantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando foi. Mas aí o texto diz que quando o pai ver de longe, vindo, o pai corre, toma umas atitudes extraordinárias, abraça o filho, beija, e o filho começa a falar: pai, pequei contra os céus e diante de ti. O pai parece que nem ouve aquilo, diz ao servo: olha, veste uma roupa nele, uma roupa nova, bota a sandália nos pés, o anel no dedo, pega um novilho, vamos comer, vamos festejar, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em termos teológicos, essa história nos ensina muitas verdades. Vamos repetir o tema? Vamos? Amém? Amém? Vamos lá comigo. Cuide da sua família. Sabe por que você tem de cuidar da sua família? Veja o que o texto bíblico diz. Eu podia pregar esse texto, mas é muito dolorido. Fecha aqui, por favor, que a igreja vai ler comigo. Esse. Você já leu esse texto? Todos aqui conseguem enxergar? Então vamos ler. Mas
1 Timóteo 5,8. Meus amados, se você não cuida da sua família, diz o texto bíblico, Deus diz para você que você é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. Primeiro ele diz que você negou a fé. Sabe o que Deus diz bem assim? Você não tem fé. Apesar que você diz que tem, mas você não tem. Se você não cuidar dos seus, você negou a fé e é pior do que o infiel. Quanto sério é isso? Isso é muito sério, meus amados. Isso é algo terrível. Mas esse pai nos ensina um cuidado imenso que ele tem para com seu filho. Esse texto, além de nos ensinar teologicamente os pontos que esse filho moço viveu, que o primeiro é pecado, o segundo é castigo, o terceiro é arrependimento, o quarto é conversão, o quinto é justificação. Apesar de falar de doutrina, esse texto, a doutrina do pecado, que assedia o homem, que leva o homem à loucura, a um espírito de rebeldia, mas isso tem um preço, há um castigo, porque todo pecado tem consequência, e o texto nos ensina isso. Mas na vida desse jovem mais moço, ele houve arrependimento, conversão e justificação. Glória a Deus por isso. Quando Jesus fala dessas parábolas, a primeira parábola no capítulo 15, é a parábola da ovelha perdida. Ele fala, e você conhece muito bem essa parábola, e não podemos desassociar uma da outra, porque a segunda parábola é da dracma perdida. E todas as parábolas terminam com festa, com regozijo, com alegria, com felicidade. E a terceira parábola é a parábola dos dois filhos. Dois filhos perdidos. Eu só quero me deter com um, mas são dois filhos perdidos. Meus amados, eu gostaria de falar com você e encasquetar na sua mente e no seu coração que você tem de cuidar dos seus. Talvez você é uma pessoa boa para todo mundo. Eu já conheci gente assim, bom para todo mundo. Para os seus, é um demônio, um cãozinho, capetinha. Só falta chifre e rabinho. Porque para todo mundo é bom, para a família é ruim. Eu já conheci gente que se dizia espiritual, cheio de Deus, ser um demônio em casa, um carrasco, um marido ruim, um pai ruim. Não existe espiritualidade nisso, não existe. Não existe espiritualidade nenhuma em uma situação dessa. Tem até uma história de um pastor que na igreja o bicho era um santo, dentro de casa era um demônio. Aí a família queria vir morar na igreja para poder resolver o assunto. Para ele ficar santo o tempo todo. Crente. Dando aleluia, glória a Deus, orando, tratando a mulher, meu vovozinho, meu docinho de coco, e fora era um cavalo. Talvez a sua família precisa de cuidado, a sua esposa precisa de cuidado, os seus filhos precisam de cuidado, o seu marido precisa de cuidado. Cuidado. E você tem de cuidar dos seus. Porque se você não cuidar da sua esposa, o vizinho pode cuidar, viu? E eu não desejo isso para você, não desejo isso para a sua família. Se você não cuidar direito do seu marido, a bonitona lá pode cuidar, viu? Pode mesmo. Então cuide direito do seu marido. Ele é algo precioso. Se o seu filho não recebe aceitação em casa, ele pode receber aceitação
pelos grupos dos gays, ser aceito lá. Pode. Ser aceito pelos maconheiros. Vamos fumar maconha. Maconha fuma em rodinha. Aí começa fumando maconha, depois está na cocaína, no crack. E você fica chorando e perguntando: meu Deus, o que é que eu fiz? Você não cuidou. Não cuidou dos seus. O que você fez foi isso. Não cuidou. Então hoje, eu podia acabar a mensagem agora e você dizer assim: Deus, eu preciso pedir perdão ao Senhor e aos meus. Mas acontece o inverso. Tem vezes que nós criamos filhos e ensinamos o caminho do Senhor e educamos na verdade de Deus, nos preceitos de Deus, no caminho de Deus, e o sujeito só quer o contrário. Uma naturezazinha má, perturbadora. Você ensina certo, ele faz o errado. Você fala: meu filho, isso está errado. Ele até pode ter uma compreensão racional e olhar para você e dizer assim: não, você está certo mesmo, mas ele não quer saber de você. Você é um velho careta, barrigudo. Alguns sem cabelos, careca. E ele quer viver a vida dele, do jeito dele. Esse pai criou um filho que queria viver a vida dele. Mas esse pai nos ensina a respeito de cuidado. E cuidado parte de uma primícia: de liberar o seu filho. O seu filho quer o mundo e você fica insistindo: meu filho, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar, vamos louvar a Deus. Você tem que falar essas verdades. Mas se ele quer o mundo, aprenda a liberá-lo. Porque você pode falar de tudo que é jeito. Você pode convidar pastor, o melhor do país, para falar com ele. Ele não vai dar ouvido. Porque a sua mente está alienada às coisas de Deus, os princípios de Deus, a verdade de Deus. Nada vai entrar na mente dele. O filho chega para o pai, quando você lê o verso 11, que o filho chega para o pai, verso 12, e pede metade dos bens, e o pai dá. Não fala nada, não reclama nada, não diz nada. Tome. Você tem de aprender a liberar o seu filho. Tem gente que acha que vamos na força. A força é criança. Adulto não, você libera. Porque a criança entrega a si mesmo. Diz o texto de Provérbio: é a vergonha do seu pai e da sua mãe. Mas chega uma idade que o pai e mãe não podem obrigar. Então tem de liberar. Quando eu disse isso, eu vi uma escrevendo aí que ela faz a correção ortográfica. Mulher de pastor é uma bênção, viu? E a minha é muito mais ainda. Porque eu penso muito rápido. Então eu vou também ver as ideias, eu vou escrevendo, daqui a pouco tem que consertar tudo. Aí ela disse assim: que cuidado é esse? Você errou aqui. Eu disse: não, é isso mesmo. Liberar. Que cuidado é esse que você pega o filho e libera ele? Eu disse: filho, é um cuidado magnífico. E é um cuidado que todos os pais devem aprender a ter com os seus filhos. Esse pai liberou o filho, sabe por quê? Porque ele podia tentar fazer coisas, ele podia ficar de perna para o alto, ia resolver, meu irmão. Ele poderia dizer bem assim: olha, se você chegar de madrugada, eu vou te deixar do lado de fora da sua casa. Vai resolver isso? Não resolve, irmãos. Eu conheço milhares de famílias que passaram por situação. O pai podia chegar assim: ó, e quando você está embaixo do meu teto, eu sou o chefe. É verdade, isso ele tem que saber. Aí o menino desobedece, o cara mete no cacete. Isso vai resolver? Você acha que vai resolver? Não resolve. Não resolve, porque os pais que estão aqui, que passaram experiência como essa, sabem dizer que isso não resolve. Eu não quero passar isso. Então esse pai sabia, ele não brincou, ele não discutiu, ele não repreendeu o filho, ele não fez nada, ele deu dinheiro, vá. Então, liberou. E o filho pegou aquele dinheiro e gastou.
desperdiçou. Quando você vê o texto da palavra de Deus, que depois de alguns dias, ele lá dissipou todos os seus bens, ele gastou tudo que ele tinha, tudo, desperdiçou tudo. Esse menino não só desperdiçou os seus bens, mas ele desperdiçou o relacionamento familiar, ele desperdiçou a sua própria saúde, ele desperdiçou o seu próprio respeito, ele desperdiçou oportunidades da vida em família, ele desperdiçou o ano da juventude e desperdiçou todo o seu dinheiro, lá dissipou todos os seus bens, distante da casa, distante da família, longe do pai que cuida e dispensa. Aí o texto diz, depois de ter consumido tudo, ele gastou tudo que tinha, depois de consumir tudo, aí o juízo de Deus veio. Você achava que você era bom, né? Cheio do dinheiro, gastando, farreando. Agora, acabou o seu dinheiro, então agora eu mando a fome. E Deus mandou aquela fome naquela região por causa daquele menino. Tem vezes que Deus faz coisas extraordinárias no mundo inteiro por causa de uma pessoa. Para abençoar uma pessoa. Para mostrar o quanto ele é fiel. Aí Deus fez uma grande fome. Aquele menino foi para o fundo do poço. Aquele menino ficou em uma situação difícil, uma situação terrível. Aquele menino sentiu o distanciamento de Deus. Talvez você está presepando com Deus ainda. Você que é filho, ou marido, ou mulher, que está distante de Deus, estando na igreja. Talvez você está presepando com Deus, porque Deus te apertou um pouco e aliviou. Cuidado. Porque depois que ele acabou com tudo, consumiu tudo, veio uma fome. E ele foi cuidar de porcos. Pior do que isso, ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Ele sentiu a distância de Deus, o fundo do poço. Você quer chegar lá? Sua família precisa de cuidado e você tem de cuidar da sua família. Talvez você é filho aqui, é crente, servo de Deus. Sua família precisa de cuidado e sua mãe. Talvez está precisando de uma ajuda, velhinha, coitada. E você não tenha coragem de ajudar, de trabalhar, de abençoar. Tome juízo na sua vida. Sua família precisa de cuidado e é responsabilidade sua. Filhos ou pais, cuidar dos seus filhos. Cuidado com o juízo de Deus. Cuidado quando Deus aperta. Porque hoje Deus te dá a oportunidade de transformação. Aquele homem, quando chegou no fundo do poço, Deus ainda deu uma oportunidade. E ele lembrou, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Ele lembrou do que o seu pai havia ensinado. O seu pai ensinou princípios eternos. Ele lembrou disso. Ele lembrou que o seu pai era alguém que ensinava com a vida. Com a vida. O seu pai tratava os trabalhadores com respeito, com dignidade. O seu pai abençoava os seus trabalhadores com pão à vontade, pode comer. Nenhum trabalhador do seu pai se queixava de faltar comida, lá havia fartura. Então ele aprendeu um princípio, pelo menos citado nesse texto, um princípio com o pai, da generosidade. Porque ele não aprendeu com a fala do pai, mas ele aprendeu com a prática do pai. Porque muitas vezes é desassociado ao que eu falo com o que eu pratico. E muitas vezes você talvez fala uma coisa e pratica o contrário, seu filho não aprende nada. E aí você diz, eu ensinei a palavra de Deus, a verdade de Deus, mas você fez tudo o contrário. Esse pai ensinou princípios eternos. Generosidade, amor para com o próximo.
Você precisa ensinar aos seus filhos princípio eterno, amar a Deus, amar o próximo, fé, conhecer a Deus, ser generoso, ser correto. Você precisa fazer isso. O pai desse menino ensinou princípios eternos. Ele lembra e diz: olha lá, os trabalhadores do meu pai comem pão com fartura, e eu aqui estou passando necessidade. O meu pai é um homem generoso. Generoso. E nós devemos aprender a ensinar aos nossos filhos com a prática os princípios eternos. Precisamos aprender a vigiar e a ensinar princípios eternos. Quando seu filho diz: mas fulano de tal é assim, meu filho, não é assim não. Todo ser humano é falho. Se falhou hoje, não é sempre. Entenda isso. Você tem de fazer, sabe o que? Orar por ele. Vamos orar com o pai agora? Vamos. Aí algumas vezes nós queremos restaurar a nossa família. E meus amados, nós precisamos de sabedoria. E não somos sábios. Somos tolos. E tolo destrói a casa com suas próprias mãos. Chuta as paredes, destrói tudo. E talvez você tenha sido tolo no processo de restauração. Ensine princípios eternos aos vossos filhos. Como é que você diz que, olha, eu amo a Deus e não segue os princípios de Deus? Os seus filhos não veem isso. Há uma possibilidade, irmãos. Há um divórcio muito grande da teoria e da prática. Então não há possibilidade. Ensine princípios eternos que vão durar eternamente. Ensina o seu filho a ser um homem de fé, alguém generoso, alguém que ama a Deus sobre todas as coisas, alguém que conhece a Deus e que anda com Deus e ama a Deus, ama o irmão, ama o próximo. Ensine isso. Agora que você ensinar, aquele povo lá é tudo ruim. Aquele povo tudo lá finge de crente. Misericórdia. Ensine coisa certa. Esse pai que cuida dos filhos, ele além de entregar o filho, liberou o filho, de ensinar princípios eternos, ele crê na ação de Deus. Porque por trás de tudo isso está Deus que domina tudo. Então esse homem acredita na soberania de Deus, Tudo parece dar errado, dar perdido, é tudo louco. Mas ele crê na ação de Deus. E foi a ação de Deus que transformou o coração daquele menino. Foi Deus que colocou arrependimento no coração dele. Foi Deus. Nenhum pai pode fazer isso com o filho. Você pode, se você for bom de argumento, falar coisa que ele fica tão certo que errou e começa o coração a se encher de remorso. E diz: realmente eu errei. Mas remorso não salva ninguém. E não transforma ninguém. Só a ação de Deus transforma. E a ação de Deus não produz remorso, não. A ação de Deus não produz tão somente que a pessoa pense, pare e pense assim: que eu fiz tanta coisa errada. Não. A ação de Deus produz arrependimento, que faz com que você pense que você errou, mas que você tome uma atitude. E aquele homem, aquele filho mais moço, experimentou a ação de Deus, de um pai que acreditava. O texto não fala, mas eu creio que esse pai sempre orava pelo seu filho. Acredita na ação de Deus, e a ação de Deus leva a arrependimento. Diz o texto: caindo em si. Ele diz: pequei contra os céus, primeiro contra Deus, e contra os meus pais. Errei. Mas ele não só para aí, ele toma uma atitude. Ele diz: levantar-me-ei e irei, e levanta e vai. Arrependimento verdadeiro vem acompanhado de reconhecimento de pecado, mas uma atitude de renúncia ao pecado, uma atitude que faz você se despertar, se levantar, prosseguir para o alvo, mudar o rumo, experimentar conversão na sua vida.
O pai acreditava na ação de Deus, que transforma o ser por completo, que muda a história por completo, porque foi Deus que levantou aquele filho do monturo, do buraco, para ir até o pai. Aquele pai acreditava na ação de Deus, que leva aquele jovem a ter uma atitude. Talvez você está aqui, você precisa tomar uma atitude. Talvez você está cheio de depressão e não consegue nem sair de casa, e chora, e tudo escuro, e as noites são longas. Toma uma atitude, vai fazer uma caminhada amanhã de manhã. Vem orar, e depois vá caminhar. Toma atitude, saia na rua, não quer ver ninguém, saia na rua e comece a falar com todo mundo. Boa noite, bom dia, ninguém fala com você, e você vai falando. Tome atitude. As coisas só mudam quando você sai do campo da especulação e vai para a ação. E só quem pode fazer isso é Deus. Então não sei o que a sua família necessita, mas eu sei uma coisa: creia na ação de Deus, que pode transformar você e fazer com que ele tome uma atitude de voltar-se para Deus, de levantar do marasmo da queda, em nome de Jesus. Mas esse homem espera. Você lê o texto, você vê a história de um filho voltando no caminho. Essa imagem na minha mente é muito forte. Um filho de um caminho de terra voltando todo sujo, descalço, fedendo a porco, fedido, ninguém dá nada por ele, ninguém quer saber dele. O pai de longe, diz o texto que vendo, o pai corre para o filho. Esse pai esperava o filho. Esse pai liberou o filho, mas ele esperava o filho. Esse pai ensinou princípios eternos ao filho e sabia que Deus ia trazer à tona na sua mente e no seu coração. Esse pai cria no poder de Deus que aquele filho ia voltar por onde saiu. E ele esperava. Quando ele vê o filho voltando, moribundo, ele corre. Porque ele cria. A palavra de Deus diz bem assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O Salmo 27 também diz um negócio magnífico de espera. Diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Porque talvez você está esperando muito tempo. Deus diz: olha, espere e fortaleça o seu coração em fé, em esperança. Anime o seu coração, não fique cabisbaixo. Creia que Deus é Deus, Ele é Senhor de tudo e de todos. Esse homem esperava. Mas esse pai que cuida dos filhos, ele perdoa. E eu acho esse texto isso magnífico. O pai corre. Eu acho que o filho não esperava isso. O filho ia se justificar diante do pai. Pai, pequei contra o céu diante do tio. O pai não quer nem ouvir, cara. O pai dá um abraço. Pá. O filho sujo, fedendo a porco. O pai tasca um beijo no rosto do filho. Ele não quer saber. Ele perdoa. Perdoa. E você tem que melhorar o seu conceito de perdão. Porque talvez o seu conceito de perdão é errado. Porque talvez se eu fosse esse pai ou você, quando o seu filho voltou, você recebia com prazer seu filho, mas você ia dizer um bocado de coisa a ele. Você ia descascar tudo, e ainda você ia dizer: pelo menos falei tudo que ele merecia ouvir. Eu já vi gente dizer isso. E você ia falar de tudo. Não, esse pai o abraça, o beija, está dizendo: olha, eu te amo, eu te perdoo, eu não quero saber de nada, eu quero te restaurar, eu não quero saber dos dinheiros que você... Nada. Ele não fala nada. Mas a sua atitude demonstra tudo. E perdão que é perdão, não tem nenhuma repreensão. Nós temos uma dificuldade disso, irmãos. Temos uma dificuldade terrível disso.
Quem perdoa não precisa repreender. De fato e de verdade. Não precisa. Porque se você perdoa, foi algo divino. E Deus perdoa você sem te repreender. Ele te perdoa porque Ele te ama. Você não vale nada, Ele te perdoa porque Ele te ama. Esse pai não repreende o filho de jeito nenhum. Esse pai não tece nenhuma crítica para o filho, dizendo bem assim: olha, está vendo? Eu te avisei. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que você ia perder tudo. Ele não tece crítica. Nenhuma crítica. Ele fica calado. Só tem atitudes bonitas, amáveis, beija, abraça. Você precisa perdoar, sim. Sem repreensão, sem cobrança nenhuma, sem nenhuma crítica. Você precisa perdoar dessa maneira. É assim que Deus deseja que você perdoe. Sem cobrança, sem repreensão, sem crítica. E esse pai perdoa assim o filho. Restitui o filho. A restauração acontece. A festa acontece. Cuide bem da sua família. Sabe por quê? Porque a sua família só pode experimentar a bondade, a amizade, a alegria, a cura e o perdão quando você tem disposição de cuidar dos seus. Quando você tem disposição de entender que não é você, nem as suas atitudes, nem suas palavras que irão transformar o seu filho. Mas só Deus pode fazer isso.